Quantos estão se preparando da maneira certa para as eleições deste ano? Quantos estão se preparando da maneira calvinista, presbiteriana, bíblica para essas eleições? Segundo, essa visão de concepção do pecado e que tudo que está organizado na sociedade é para levar, ser instrumento da graça de Deus para as pessoas, porque senão viraria inferno, como eu já falei. Se isso é instrumento da graça de Deus, eu tenho que me preparar de duas formas para essas eleições. Primeira, como Paulo está fazendo aqui. Como é que Paulo inicia esse texto? Agradecendo ao Senhor. Eu me preparo para essas eleições em gratidão a Deus. Senhor, obrigado pela política. Obrigado, Senhor, porque existe 3 poderes no nosso país. Obrigado, Senhor, porque a gente não vive numa ditadura. Obrigado, Senhor, porque a gente tem o executivo, tem o legislativo e tem o judiciário. Obrigado, Senhor. Primeira coisa, eu entro nas eleições em coração celebrativo. É graça, é permissão da graça do Senhor sobre a nossa nação. Eu tenho que agradecer. O que a gente está vendo nesse país, irmãos, é absolutamente errado. Morrer, matar, agredir, dividir famílias, não conseguir se relacionar com pessoas. Tudo isso é errado, absolutamente errado, demoníaco. Tudo isso é a destruição daquilo que é instrumento de graça de Deus para abençoar essa nação, para abençoar esse país. E nós, como alcançados pela graça de Jesus Cristo, e seguindo o ensinamento principal de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, jamais podemos concordar, aceitar, incentivando a divisão, a destruição, a morte. Esse discurso da luta do bem contra o mal, isso é demoníaco, irmãos. Isso é o domínio do pecado, mas nós, como resgatados pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos instrumentos da graça de Deus para este mundo. Nós fomos salvos para abençoar este mundo, irmãos e irmãs. Então, se você quer se preparar para essas eleições, celebre o Estado brasileiro, celebre o Estado de Direito, celebre a organização democrática desse país. Essa é a maneira certa da gente se preparar para as eleições. Segundo, Abraham Kuyper vai dizer que sejamos responsáveis e cuidadosos. Celebração, gratidão, responsabilidade e cuidadoso. O que é o pecado, irmãos e irmãs? Pecado é destruição da obra de Deus. Então, nós temos que nos preparar para essas eleições sendo responsáveis, cuidadosos. Se há propostas, ações, discursos, apoio, de que a estrutura seja desorganizada e desmontada, você está desmontando um instrumento da graça de Deus para um país. Se há o desmonte da estrutura, das instituições que ao longo de muitos anos foram construídas, ao longo desses 200 anos foram construídas, se há uma proposta de desmonte, eu estou desmontando, estou dizendo, não quero a graça comum de Deus sobre a minha nação. Nunca se viu, desde que eu me entendo de gente, ou desde a redemocratização do país de 1985 para cá, os absurdos que nós estamos presenciando nesse país. Irmãos, estão acabando com a lei. Para que lei eleitoral? Como preparar para as eleições? Gratidão. Senhor, obrigado, Pai. Porque política, e quando eu falo política, eu não estou falando de partido apenas, tá? Os partidos também têm que ser bênção. Eu estou falando da política, a organização para que coisas boas aconteçam para a população brasileira, principalmente para os excluídos, para os pobres, para aqueles que são desfavoráveis nas suas condições nessa sociedade.
Amém? É assim que se prepara para as eleições.